Olá, família Francelmo, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, para esse momento de oração, momento de conexão, momento de cura, momento de tratamento espiritual para todos nós e também momento de aprendizagem, porque essa lição é muito legal que o Emmanuel selecionou para nós aqui hoje. Ele traz do texto bíblico palavras preciosas e dilata o seu sentido, faz a gente compreender de uma maneira muito mais profunda. Vamos lá? Vamos começar? Eu peço que aqueles que quiserem fazer uma oração conosco, para a gente se preparar. Se você quiser também, nesse momento, mentalizar alguém da sua família que precisa, mentalizar uma necessidade que você almeja, algo que você está em busca nesse momento, é preciso que você envolva em luz essa pessoa ou mesmo a área da sua vida que você quer que seja abençoada, que você seja atingido, alguma sabedoria que você quer que você seja dilatado, algo do seu coração que você quer que seja fortalecido, um sentimento. A espiritualidade tem capacidade de fazer isso. E você pode, na oração, mentalizar, sentir e pedir do fundo do seu coração que Jesus envolva alguém ou algo da sua vida. Então vamos lá? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que bom, né? Sobre as bênçãos do Frei Anselmo, de toda a espiritualidade amiga, que nos abençoe e nos protege. Vamos fazer esse estudo maravilhoso no dia de hoje? Eu falei para vocês que o Emmanuel extraiu lá do Evangelho de Lucas, Lucas 17, 20, uma frase de Jesus. É uma frase muito especial, é uma promessa de Jesus, né? Um conceito que Jesus coloca aqui para gente. Ele diz assim: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Muito legal, né? Olha só. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Às vezes, se você tem uma Bíblia na sua casa, você vai ver esse trecho de Lucas 17, 20, você vai ver que algumas traduções, né? Por exemplo, assim, o reino de Deus vem de um modo invisível, mas eu prefiro essa. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E ele segue no seu pensamento, Jesus vai dizer ao final assim, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Eu sei que se você pegar também algumas traduções, vai dizer assim, o reino de Deus está entre vocês. Eu não concordo com essa tradução, até porque se você for ver lá na King James, que é a versão americana, que tem você consegue ver uma tradução mais fidedigna, lá tá dizendo assim, ó, dentro de você, não tá entre vocês. É um pouco diferente, né? Essa ideia de estar entre vocês do que o reino de Deus está dentro. Porque Jesus quis efetivamente dizer isso. O reino de Deus não vem para fora com aparências exteriores. Ele está aqui dentro de nós, é uma transformação íntima. E é isso que o Emmanuel vai ensinar para a gente aqui, vai tirar a lição de hoje. Ele vai dizer o seguinte, que existem muitos grupos religiosos que se preocupam com uma conversão em número de pessoas. Eles se preocupam, olha, ou conquistar alguém, ou ter muitos adeptos. Eles dizem o seguinte, olha, eles ligam a ideia de conquista do reino de Deus a conquistar, na verdade, o conhecimento das pessoas, a conversão das pessoas. E a gente sabe que isso não é verdade, não é? Você imagina o seguinte, até mesmo dentro da nossa casa, pensa bem, dentro da nossa casa, imagine que todos nós temos a mesma religião dentro do nosso lar. Só que a gente sabe, olhando para cada um de nós, a gente sabe que um tem, pode-se dizer que ele alcançou o reino de Deus, ou que ele realmente é uma pessoa convertida, o outro não. Apesar dele ostentar o rótulo de cristão, ele não tem uma atitude condizente com o rótulo. Ele simplesmente veste aquela roupagem, e fala, ó, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou católico, sou evangélico, que seja, mas ele não age de acordo com um cristão. Ele apenas tem aquela aparência exterior. E Jesus diz o seguinte, olha, o reino de Deus, ele não vem com aparências exteriores. Não basta a gente falar assim, ó, eu sou cristão, então eu faço parte do reino de Deus. Claro que não, né? Seria muito fácil, seria como enganar o próprio Deus. E ele quer, na verdade, uma conversão na essência, não simplesmente
de uma denominação, adotar uma espécie de rótulo religioso. E o Emmanuel está alertando exatamente para isso. A gente pode achar que essa construção do reino de Deus não está atrelada a número de adeptos. Olha, a minha religião é melhor que a sua, porque ela tem muito mais pessoas, então a minha religião é a que leva ao reino de Deus. Eu já ouvi isso de um amigo meu. Ele dizia o seguinte: olha, eu sou católico, olha quantos católicos tem no mundo, e não sei o quê, e tal, 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 tal. E ele usava esse argumento do número de pessoas para dizer o seguinte: a minha religião é melhor que a sua. Só que Jesus vai dizer: não tem nada a ver com o número de pessoas, o reino de Deus está dentro de você. Ou então a pessoa se preocupa com construção de um reino também para o lado exterior, mas agora de uma outra maneira. Ela simplesmente quer conquistar almas, converter pessoas, fazer com que outras pessoas adotem aquela mesma ideia religiosa. Aí sim, ela está dizendo que aí sim o reino de Deus está avançando. Jesus está dizendo mais uma vez, o reino de Deus não é com aparências exteriores. Eu sei que até Jesus fala, Tiago, mas Jesus não falou para a gente sair e conquistar discípulos, conquistar pessoas? Sim, mas lembrem lá, isso aconteceu depois que ele foi crucificado, depois que ele foi morto, ele ressuscitou dentre os mortos, apareceu novamente aos discípulos, ele diz, olha, ide, né? Ide pregar e levar o evangelho, mas ele fala o seguinte, olha a mensagem que ele diz, levem e digam às pessoas que o reino de Deus está próximo, está à disposição de todos. Não precisa desse ou daquele rótulo. O reino de Deus está à disposição de todos. Olha só o que Jesus pedia para que isso fosse divulgado. Ele não pedia para que as pessoas adotassem a teoria de vida deles. Não. Ele disse o seguinte: Jesus rompeu com todo tipo de entendimento religioso, porque o judaísmo acreditava o seguinte: ou você era dessa ou daquela família, ou se você tinha esse ou aquele requisito, você tinha acesso ao reino de Deus. Ele veio romper. Por exemplo, se você fosse uma pessoa, um deficiente físico, você nem poderia entrar no templo. Se você fosse uma mulher, você não poderia também estudar a palavra de Deus. Olha só que coisa, como eles tinham uma compreensão, Jesus falou assim: para, não existe isso. O reino de Deus está à disposição de todos. Não é por se você é rico ou pobre, doutor ou analfabeto, se você é iletrado, se você é esse ou daquele. Não. O reino de Deus está à disposição de todas as pessoas. Vai, divulguem isso. Essa é a mensagem que eu gostaria, a mensagem da libertação que eu gostaria de divulgar para vocês. Então, Jesus sempre falava desse reino, nessa conquista interior, nesse atingir esse estado de celestialidade, e não simplesmente um reino humano, de simplesmente da gente se considerar dessa ou daquela religião, e aí sim Deus faria morada no nosso planeta. Não é isso. Ainda que todas as pessoas, imagine o seguinte, vamos fazer uma autocrítica, né? Imagine que a partir de hoje todas as pessoas fossem espíritas. Você acreditaria, sabendo das nossas qualidades morais, que o mundo estaria transformado? Estaria totalmente transformado? Eu acredito que não. Porque mesmo dentro da nossa própria religião, a gente vê pessoas ainda que têm dificuldade, ou nós mesmos temos as nossas dificuldades, como é que a gente pode falar que se, ainda que fosse todo mundo do nosso nível evolutivo, esse mundo aqui estaria transformado? Eu acredito que não, humildemente falando. Por isso que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, como diz Jesus, mas vem com uma transformação interna. Não é quando o mundo atingir essa ou aquela religião, mas quando o mundo se transformar, quando o mundo aceitar Deus no seu coração, aí sim o mundo se transformar em um mundo diferente, aí sim o reino dos céus chegou. É tão bacana isso porque o próprio Emmanuel diz assim que as pessoas que vivem no mundo carnal, né, só se preocupam com isso mesmo. Ele diz assim, a carne é digna e venerável. Claro, a gente não pode desfazer a vida no mundo aqui, né, de carne, porque ele serve de purificação para nós. Mas o homem carnal, em vista da circunstância que lhe governa o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Ou seja, a matéria, né? Aquilo que é material, que é transitório. Ou aquilo que está morto, ou aquilo que vai morrer. O homem carnal só vê isso. Mas o reino de Deus, porém, divino e imortal, porque ele está dentro, né? Escapa naturalmente à visão dos humanos. Você lembra quando Jesus diz assim que não coloque o seu tesouro, né? Se dediquem às coisas espirituais, não se preocupe com as coisas materiais e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele dizia mais: olha só, onde você colocar o seu coração, aí estará onde você colocar o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Seu coração estará o seu tesouro. Ou seja, se você colocar aquilo em questões materiais, você só está olhando como um homem carnal, como ele está dizendo aqui, ó. Algo que está morto ou aquilo que vai morrer. O seu tesouro não é aquele, como ele disse, né, que as traças corroem, o que as ferrugem corrói, as traças corrompem, roubam, né, os ladrões roubam. Mas seria um tesouro imperecível, algo que está dentro de você. Mesmo quando você desencarnar, você leva. Isso é muito diferente do que muitas religiões pregam. Ou da conversão, ou da adesão àquela, ó, se você for dessa ou daquela religião, aí sim você será salvo. Se você fizer isso ou aquilo, aí sim você será salvo. Mas e dentro de você, né? Não tem uma transformação interna? Pois é. Essa é a verdadeira conquista que Jesus propõe para a gente. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas sim está dentro de nós. Olha só que lição, não é? Eu pergunto para você, o que você está fazendo efetivamente para transformar o seu mundo íntimo? Ou a gente ainda está preocupado simplesmente em adquirir conhecimento, fazer esse ou aquele curso? Nada contra, a gente deve estudar cada vez mais e a gente está aprendendo que até o próprio Emmanuel, que escreveu esse texto aqui, ele diz que ainda está estudando no plano espiritual. Então, obviamente, a gente sempre deve buscar. Mas se a gente permanecer apenas na intelectualidade, sem uma transformação interna, esse estudo não vai fazer de nada, né? Por isso que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas sim com que essa mudança íntima que a gente é capaz de fazer. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, é essa a lição de hoje, meus amigos. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então vamos lá, meus amigos, para a gente encerrar. Gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo. Mais uma vez, mentalize a sua casa, o seu ambiente de trabalho, a quem que você acha que necessita de uma oração, que você sabe que está com problemas, está se sentindo, eh, às vezes, fraco, fraca na fé, está se sentindo enfraquecido espiritualmente. Mentalize essa pessoa, envolva ela em luz, para que a gente possa também emanar boas energias, seja para o nosso planeta, seja para toda a equipe do Frei Anselmo, todos os médiuns da casa, todos os trabalhos, e também aquelas pessoas que a gente conhece, amigos, familiares, parentes, que estão necessitados de uma oração. Então vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais.